Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 15 de novembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos tiveram um pequeno contratempo aqui na região de Krink. Os russos fizeram um bombardeio aéreo muito forte e conseguiram retomar um pequeno pedaço das posições que eles tinham perdido nas florestas, né? Então a cidade de Krink continua em controle ucraniano, inclusive expandiu esse controle mais para oeste aqui, mas as florestas onde tinham posições ucranianas, os ucranianos tiveram que ceder um pouco devido ao bombardeio aéreo. O Zelensky já ordenou, junto com o Estado-Maior do Exército Ucraniano, para colocar mais defesas aéreas aqui na região de Kherson para resolver esse problema da aviação russa, que ainda é o ponto que atrapalha os ucranianos aqui, né? Os russos também bombardearam Berislav, aqui do lado da margem direita do rio Dnipro. Vocês sabem, esse rio agora não é mais tão grande assim, é só um rio mais ou menos do tamanho que tem aqui depois da represa, uma vez que a represa aqui, que a barragem foi destruída pelos russos, e os russos estão com muito medo de uma concentração grande de tropas ucranianas que tem nessa região, deles fazerem também um ataque aqui na margem esquerda do rio Dnipro. Então fizeram esse bombardeio de avião aqui contra essa região, infelizmente acabaram atingindo mais alvos civis aqui, né? Aqui em Orihhiv a gente tem mais informação sobre os ucranianos avançando aqui ao norte de Verbove. É uma excelente notícia. Dominar o norte de Verbove é a chave para dominar Verbove em si, porque o norte fica numa posição mais elevada e os ucranianos conseguiram avançar. Não foi uma grande área não, tá? Foi uma pequena área, mas conseguiram avançar aqui no norte de ontem para hoje. Em Avdiivka e Klishivka continuam os russos tentando avançar aqui, tanto em Avdiivka quanto em Klishivka, mas sem sucesso, né? Em Bakhmut, de fato, a ofensiva, a iniciativa passou para os russos estão tentando tomar Klishivka, mas não estão avançando. Aqui em Avdiivka, os ucranianos destruíram também um avião, um Su-25, mais um avião destruído aqui nessa região. Vocês sabem, os russos aqui também usam muita aviação para atingir a cidade, e aqui os ucranianos usam armas antiavião portáteis, né? Aqui não dá para botar uma defesa antiaérea porque seria muito próximo de Donetsk, aqui muito próximo dessa área conflagrada aqui com os russos, né? Bom, na área diplomática explodiu um enorme escândalo lá na Europa, com o escândalo que está sendo chamado de Cyprus Confidential, ou Confidencialidade de Cyprus. Cyprus, você sabe, é o Chipre, né? É essa ilha que tem aqui, que é dividida em duas partes, né? A parte sul aqui, ela é reconhecida pela comunidade europeia e coisa e tal. A parte norte não é reconhecida, são separatistas apoiados pela Turquia. Enfim, tem uma confusão danada aqui em Cyprus. Mas o fato é o seguinte, uma empresa financeira de Cyprus teve documentos confidenciais vazados. E aí descobriu-se um grande esquema de financiamento a partir do Kremlin, a partir da Rússia, para jornalistas na Alemanha, Dinamarca, Áustria e outros países aqui na Europa. Então os jornalistas eram pagos por Moscou. Já pegaram alguns, aqui já saíram algumas reportagens falando sobre esses jornalistas que estariam a saldo de Moscou, né? E imagina, né? A gente sabe que tem esse tipo de coisa, que tem pagamento. É lógico, não é que todo mundo que é Roussetti é porque é pago por Moscou, não é isso. A maior parte é só idiota útil mesmo. Mas esses figurões grandes, meu amigo, recebem dinheiro. Isso explica muita coisa. Isso explica por que toda a grande mídia mundial embarcou na versão da Rússia, quando, na verdade, caramba, é óbvio que é a Rússia que invadiu a Ucrânia, né? Tá explicada a situação. 600 mil euros foi pago para um jornalista conhecido lá na Alemanha. O cara é um dos principais, que aparece tudo quanto é comentário lá das televisões lá na Alemanha, falando sobre a Rússia e a Ucrânia, e lógico, fala os pontos de vista russetes todos. Mas esse cara é só o primeiro, tá? Ainda vai vir muita informação por aí, o primeiro que eles divulgaram, né? E, bom, o Congresso americano ontem aprovou um pacote tampão para o orçamento americano, mas sem ajuda nem para Israel nem para a Ucrânia. Porém, ficou prometido, ou está juramentado agora, que no dia 23 de novembro eles vão aprovar o pacote, para um pacote massivo, segundo eles, para 3 países, Ucrânia, Israel e Taiwan.
Vamos aguardar, tomara que saia essa boa notícia aí na semana que vem, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias. Essas notícias foram sugeridas por Luffy77, filhote de Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Lembrando que eu estou viajando amanhã a São Paulo. Eu vou amanhã participar de um podcast lá no Critique, é um podcast do grupo Flow. Não é o Flow Podcast, mas é um dos podcasts que são gerenciados por eles ali. Então vai ser às 19h30 o podcast amanhã lá em São Paulo, e depois de lá eu vou para Florianópolis, porque no dia 18 eu apresento uma palestra lá no Anarcópolis, que é o encontro anarcocapitalista lá de Florianópolis. Então eu vou estar fora os próximos dias. Aí vocês sabem o esquema, né? Eu diminuo meus vídeos lá no Ancapsu, tem um pouco menos de vídeos por dia. O vídeo vai continuar saindo, o vídeo da Ucrânia, mas talvez seja um vídeo um pouco menor, talvez eu não consiga manter o horário certinho, porque eu vou estar viajando, mas só para avisar vocês aí, não vai deixar de ter o vídeo, só pode ter alguma mudança nesse sentido, né? Dia 19 eu tô de volta aqui no Rio de Janeiro e tudo volta ao normal, né? Bom, vamos falar sobre a situação aqui na Ucrânia. Houve a confirmação pelos russos de que os ucranianos atingiram mesmo a fábrica de pólvora lá em Tambov, né? Houve uma explosão mesmo lá. E também teve uma outra base militar em Krasnodar que também foi atingida por drones ucranianos ontem. Tem um monte de imagem bacana aqui de incêndio nessa base militar de Krasnodar. E aqui mais imagem do mesmo lugar, né? Krasnodar fica aqui, ó. Krasnodar é relativamente perto aqui da Ucrânia, né? E foi visado aqui por drones ucranianos que atingiram a região, né? Uma outra coisa extremamente curiosa que aconteceu ontem foi a revelação de alguns uma conversa de Telegram de militares russos. Olha só, pelmens é uma comida típica na Rússia, é tipo um raviolizinho meio enrolado ali com, enfim, é uma comida típica deles russos lá, e vende muito em loja, já pré-pronto para você comer, para comer rápido, né? Então, pelmens com agulhas, pelmens com veneno, drinks energéticos com enxofre, e por aí vai, né? Nós conquistamos o lugar, matamos as pessoas, e eles ainda estão envenenando a nossa comida, né? E o mais perigoso são os jaguars, né? Que é o drink energético, né? Eles são misturados com enxofre e com isso corrói o estômago, e as pessoas já têm buracos com isso e têm que ser evacuadas de lá da Rússia, né? 2 vezes nós matamos famílias locais que levaram morteiros para a floresta e estavam atingindo nossa companhia de suprimento na retaguarda, né? Ou seja, o que eles estão reclamando aqui? Isso aqui é o pessoal lá em Luhansk, no distrito de Kriminá, reclamando que os locais, né, que os moradores da região estão tentando envenenar os russos, estão brigando contra os russos e coisa e tal. Eles mostram aqui conversas, isso aqui foi o repórter militar Romanov, que compartilhou essas conversas, né? E segundo ele, tudo que os russos tocam está sendo envenenado, comida, álcool, cigarro, drinks energéticos. Ele diz que as pessoas pegas com isso deveriam ser mortas e coisa e tal, né? E a questão toda que fica aqui é isso, né? Esses caras aqui dizem que estão indo liberar essa região da Ucrânia, né? Segundo eles, estão liberando a região da Ucrânia. Não, ninguém ali quer os russos nessa região, né? Ao contrário, o pessoal está arriscando a vida dos próprios filhos para conseguir causar dano nos russos ali na região, né? Tomara que consigam com mais frequência isso. Bom, falando aqui da região de Krink, aqui ali na margem esquerda do Dnipro, né? Então, aqui em Krink, os ucranianos estão com essa cabeça de ponte já firme aqui há vários dias. Tem também cabeça de ponte aqui na região de Pidstepny, Pichanivka e Poima. Mas aqui em Krink a gente teve uma notícia não muito boa. Ontem, os russos fizeram um grande bombardeio com bombas Geidan para tentar desalojar os ucranianos aqui. Fizeram mais um ataque massivo aqui com muitas tropas. De novo, morreu um monte de gente, mas, né, conseguiram avançar alguma coisa. O que aconteceu aqui especificamente? Essa região da floresta aqui, que estava controlada pelos ucranianos, vocês lembram? Os ucranianos estavam chegando aqui
na M14, já na estrada M14, os russos conseguiram retomar algumas posições aqui na floresta, conseguiram empurrar os ucranianos de volta. Aqui na cidade, os ucranianos continuam se mantendo, mas os russos avançaram um pouquinho aqui na floresta, né? Essa é a notícia ruim, e principalmente foi por conta de bombardeio na região, né? E por isso o Zelensky fez um reporte ontem à noite, falando que conversou com a equipe lá do Ministério da Defesa, e visto as disponibilidades e coisa e tal, eles decidiram que vão aumentar em trabalho de contrabateria, guerra eletrônica, e defesa antiaérea vai ser reforçada ali na região de Kherson, né? Estamos monitorando a implementação dessas medidas, ele adicionou aqui, né? Além desse ataque aqui em Krink, os russos também fizeram um grande ataque, da mesma forma com o avião lançando bomba Jaydan, né? Eles conseguem lançar à distância, a bomba ela plana por um período, né? Se esse avião chegar realmente perto aqui, a defesa antiaérea ucraniana derruba ele. Mas eles lançam mais longe, né? Longe do lugar, mas como essas bombas Jaydan elas planam e têm o direcionamento por GPS, elas acabam sendo bastante efetivas, né? E são bombas grandes, a capacidade destrutiva é muito grande. Então, os russos fizeram vários ataques aqui na margem direita do rio Dnipro, aqui em Berislav, justamente porque, segundo dizem, né, os russos têm muitas tropas ucranianas nessa região, e eles têm muito medo que os ucranianos façam um ataque aqui a Kakhovka, né? Esse rio aqui agora não existe mais, essa represa desse tamanho, tem o rio aqui passando aqui no centro, mas é um obstáculo muito menor, né? A gente não tem muita certeza de como é que está isso daqui, mas é um medo grande dos russos, um ataque ucraniano nessa região aqui, né? Bom, mas de qualquer forma teve avanço ucraniano também. Os ucranianos avançaram um pouquinho aqui em direção oeste, aqui em direção a Kozak Larehi. Tem imagens de ucranianos um pouquinho mais para cá, dentro de Krink, né? Krink é uma vila bem espalhada, né? É praticamente uma rua com casa de tudo quanto é lado. Então os ucranianos estão avançando aqui em direção a oeste, né? Eles estavam mais aqui perto da estrada, aqui na floresta. Os russos conseguiram de fato retomar uma parte, mas eles ainda estão aqui dentro de Krink e também na parte da floresta aqui, né? E essa expansão do controle ucraniano ali em Krink está permitindo que eles tragam mais tropas, que eles reforcem as posições ali com muita tranquilidade, né? Aqui está vindo mais uma turma de ucranianos para reforçar as posições ali na região. A cada momento os ucranianos dominam uma parte maior da margem aqui, então fica mais tranquilo deles trazerem reforços para cá, né? Esse certamente é o objetivo deles, conseguir uma área grande de controle ucraniano, que daí fica bem tranquilo deles trazerem mais reforços, trazerem mais equipamentos, até eventualmente blindados, né? Aqui a gente teve mais um ataque ucraniano à retaguarda russa, à área logística russa ali na região de Kherson. Dá para ver aqui os russos preparando um caminhão de logística ali, descarregando armas, munições dentro dessa casa grande aqui. Isso daqui é nessa cidadezinha aqui, ó, Brilivka, aqui, ó, bem longe da linha de frente, né? Bem longe mesmo, aqui onde os russos estão organizando a logística deles, justamente porque a M14 aqui está complicada. Mesmo aqui esse cruzamento está complicado, eles estão tendo que fazer um monte de malabarismo com a logística para conseguir abastecer o pessoal aqui. E aí os ucranianos ficaram vigiando a casa lá com drones, descobriram que estava sendo usada como um centro de logística, e aí chamaram os HIMARS fizeram um trabalho, destruíram a logística russa aqui nessa região, né? E é curioso isso daí, o DR-8 aqui, ele fez uma visão de todos os ataques que teve nos últimos dias aqui na retaguarda russa, aqui, né? Então teve aqui um ataque aqui no comando que estava em Radensk, depois teve um ataque aqui no comboio em Kherson, aqui também em ataque partizão em Veliki Kopani, e agora esse ataque aqui em Brilivka, né? Se alguma coisa se move na P57 ou E97, E97 é essa estrada aqui, que está como M17 lá no outro mapa, né? Tem um monte de mudança nisso daí. E a P57 é essa outra aqui, que é na verdade a M14 que a gente vê lá no outro mapa. Então, ou seja, se move nessas estradas aqui, acaba sendo morto pelos ucranianos, né? Os ucranianos estão visando de fato tudo que está nessas estradas da morte
aqui nessa região, né? Ele ainda descreve a linha de frente aqui, ó, aqui tem um grupo de russos que não são crapola, ou seja, não são soldados merda, são soldados profissionais. Então tem um aqui que não é crapola, outro, aqui é 810, aqui eu acho que é a 324, e aqui no meio tem o que eles chamam de linha de crapola, ou seja, um monte de soldado merda que não consegue segurar os ucranianos. Então, assim que está a linha de frente aqui, é justamente onde os ucranianos estão querendo se colocar aqui, entre o rio e as dunas aqui do Parque Nacional de Oleshk. Bom, tivemos boas notícias ali em Verbove, foi um avanço ucraniano, não é um avanço ucraniano gigante, mas é um avanço ucraniano importante, né? Como vocês sabem, o norte aqui de Verbove é a chave para tomar Verbove, porque fica no alto aqui, Verbove fica numa região mais baixa, e os ucranianos estão caminhando justamente nessa direção aqui, estão caminhando cada vez mais aqui, né? Em Avdiivka, os ucranianos derrubaram um Su-25 russo, um avião que estava fazendo bombardeio ali na cidade de Avdiivka, então esse já é o 8º avião inimigo destruído ali na direção de Avdiivka. Ou seja, em Avdiivka, além dos russos perderem uma quantidade enorme de tropas, de blindados, de não sei mais o que, a gente vai falar sobre hoje, que perderam uma quantidade enorme de artilharia, de equipamentos de artilharia, agora também estão perdendo aviões pra caramba. 8 aviões ali, e tudo isso para não chegar nem perto de conseguir nada, né? De ontem para hoje, foram 820 mortes de pessoal, isso aqui é em toda a linha de frente, mas de novo, é ali que está em Avdiivka onde está mais quente a coisa. E o que chamou a atenção foi o número de sistemas de artilharia, 58 sistemas de artilharia perdidos de ontem para hoje, uma quantidade muito grande mesmo, o que significa que o fogo de contrabateria ucraniano está conseguindo atingir a artilharia russa, e particularmente tem um caso aqui que chamou a atenção, porque esse daqui é um grande obus autopropulsado, né? O 2S-19 Masta S ali na região de Donetsk, ali em Avdiivka, que realmente virou pedacinho, né? Foi totalmente destruído esse equipamento. Tem um vídeo dele aqui também, do pessoal chegando ali. Потому что дроны прям в небе. А вот это, ребята, остатки от нашей... Esse daqui é o russo chorando, mostrando o equipamento todo destruído ali, ó. Вот это прилет. Еще не собрали. Это большая братская могила. Essa aqui é a imagem do equipamento, né, do 2S-19 Masta S. É um obus autopropulsado, então ele tem essa blindagem toda aqui, mas essa blindagem não é tão forte quanto a blindagem de um tanque, né? A ideia dele é que ele é uma peça de artilharia, né, um obus aqui enorme, que justamente é móvel, consegue ser deslocado com facilidade. E certamente pelo tipo de destruição que tem ali, deve ter atingido algum depósito de munição dele, e ele explodiu todo de dentro para fora, acabou completamente com o equipamento, né? Então a situação ali em Avdiivka continua a mesma, os russos tentando avançar ali na região, não conseguem avançar muita coisa, perdem muito equipamento, perdem muito pessoal, mas isso não deixa de ser preocupante, né? Porque se os ucranianos não conseguirem segurar totalmente os russos ali, uma vez que os russos conseguirem avançar, pode ser crítico, pode obrigar os ucranianos a saírem de Avdiivka, né? E é curioso que hoje a BBC, né, a gente vai falar depois sobre os repórteres que estão sendo pagos por Moscou. Hoje a BBC, por um acaso, publicou um artigo dizendo que será que faz sentido para a Ucrânia manter Avdiivka? Por que não entregar Avdiivka, né? Avdiivka é essa cidade aqui. Por que não entregar Avdiivka? Está quase sofrendo um cerco aqui, né? É melhor poupar a vida dos soldados, não é uma cidade estratégica e coisa e tal. No artigo, vários especialistas arguem, né? Dizem que Avdiivka não tem importância militar. E aí o Tatarigami fala aqui que discorda disso, não é bem assim não, né? E ele fala aqui que, de fato, o ataque a Avdiivka tem motivação política, isso todo mundo sabe. O Putin queria uma vitória militar, para chamar dele, depois do Prigozhin, porque Bakhmut foi a última cidade que os russos conquistaram. Foi o Prigozhin que conquistou, ficou a cara do Prigozhin como sendo o responsável por isso, e quando o Prigozhin brigou com o Putin, isso piorou a situação do Putin. Então ele queria uma Bakhmut para chamar dele, né? E a cidade que teria maior facilidade de fazer isso seria Avdiivka, porque os russos já tinham tomado Krasnohorivka aqui no norte, e aqui no sul eles tinham ocupado uma área até maior aqui. Isso aqui, essa área cinza aqui, são os ucranianos, a parte que os ucranianos já retomaram
dos russos, né? Então eles estavam até mais na frente aqui, e para completar o cerco aqui faltava pouca coisa, daí que é o lugar que o Putin resolveu investir para ter uma vitória dele nessa guerra antes da eleição. Segundo dizem as pessoas, o Putin pretende anunciar a candidatura dele na eleição russa agora em meados de dezembro, né? E aí ele queria ter essa vitória antes disso, seria esse o motivo deles estarem correndo nisso daí. Mas por mais que a motivação seja política, de fato você tem uma série de questões militares aqui, né? O Tatarigami fala aqui sobre justamente a quantidade de estradas que acabam interrompidas se os russos tomarem a Avdivka, né? Então vai ter um monte de linhas de comunicação que ficarão interrompidas. Isso pode comprometer outras cidades ucranianas, como aqui New York e outras cidades que tem aqui para cima. Então perder a Avdivka seria sim complicado para os ucranianos. Mas o principal problema, ele fala aqui também, é justamente a questão de que ela permite você atingir Donetsk, né? Ou seja, a gente já falou sobre isso, a Avdivka ela fica numa região mais alta, Donetsk fica aqui mais baixo, então aqui ó, os ucranianos conseguem fazer bombardeio com artilharia simples em Donetsk a hora que eles quiserem. Se perderem a Avdivka, é possível que os russos expandam essa linha de frente e seria muito difícil para os ucranianos atingirem Donetsk novamente. Lógico, podem atingir com HIMARS, com outras armas, mas artilharia simples seria mais difícil, né? Então sim, ao contrário de Bakhmut, que realmente não tinha importância estratégica, a Avdivka tem sim. Bom, também em Klishivka, os russos tentaram um novo ataque em posições ucranianas e mais uma vez não tiveram sucesso, perderam um monte de tanque aqui, outra coluna de tanque aqui, um sendo destruído após o outro, nenhum avanço dos russos ali, mas eles estão tentando ali em Klishivka também, aqui em Bakhmut, né? Klishivka fica mais aqui para cima, é essa cidade aqui. Como vocês podem ver, os russos estão tentando atacar ela aqui a partir do norte, né? Bom, e também lá no fronte de Luhansk, os russos também tiveram um problema lá com veículos que bateram e acabaram destruindo um monte de coisa lá. Acidente de trânsito. Como se não bastassem perder um monte de tanques e equipamentos na guerra, os russos também batem com coisa no trânsito e perdem equipamento também, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre essas iniciativas da Rússia, que eles estão iniciando a iniciativa ali em Avdivka, em Klishivka, em outros lugares no norte também. Ele fala que isso foi oficialmente dito pelo chefe de gabinete do Zelensky, o Andriy Yermak. Ele disse no dia 13 de novembro que as forças ucranianas conseguiram, de fato, um ponto de apoio lá na margem esquerda do rio Dnipro, né? Ou seja, ali no Oblast de Kherson. É a primeira vez que eles admitem isso publicamente, falam que tem ali. A gente já sabe que estão ali há um tempão, mas isso significa que eles estão apostando nesse ponto de apoio, né? Até aqui os ucranianos não falavam nada. A gente ficava naquela, será que eles realmente estão fazendo uma ofensiva? Será que é só para fazer um joguinho de cena, atrair soldados russos para lá? Agora que falaram oficialmente que tem um ponto de apoio ali na margem esquerda do Dnipro, significa que é uma coisa importante. Então é um compromisso do governo ucraniano com essa ação, né? O Putin mexeu mais as leis eleitorais na Rússia para ajudar ele mais ainda, grande novidade. E eles estão falando aqui também sobre a questão do apoio do Ocidente para a Ucrânia, que a gente falou isso ontem, um monte de novos apoios aí que foram ditos, e a gente vai falar sobre a questão do orçamento americano daqui a pouquinho, né? Bom, saiu um vídeo ontem que chamou muita atenção do pessoal disciplinando os soldados russos, né? Com bastões e alguns dizem que com choques elétricos, né? Os soldados que não querem ir para a linha de frente, que não querem avançar, estavam sendo disciplinados ali em alguma região ali da margem esquerda do Dnipro, né? E aí o pessoal está lembrando aqui que, na verdade, embora Bakhmut tenha sido dito como um sucesso do grupo Wagner, né? Wagner tomou crédito por ter tomado Bakhmut, na verdade, a maior parte das perdas ali, né, foram justamente o Bars e o Storm Z, que são unidades russas que costumam ser de condenados, né, e mobilizados reservistas, né? Bars é mobilizados reservistas, e Storm Z são pessoas condenadas tiradas de penitenciária.
os russos perderam até 5 mil soldados num período de 10 meses fazendo esses assaltos de carne ali. E aí a grande questão, como é que eles conseguiram fazer as pessoas fazerem esses assaltos de carne? Porque ninguém quer morrer, né? E aparentemente o que o Wagner fez, o papel importante do Wagner, foi justamente, digamos, incentivar os soldados russos a ir para a linha de frente usando técnicas de tortura, né? Então, aparentemente, parece que agora eles estão fazendo a mesma coisa ali na margem esquerda e também em Avdivka, né? Ou seja, trouxeram de volta os especialistas do Wagner para bater nos soldados russos, para torturar os soldados russos, para eles irem para frente de qualquer forma. Ah, vai morrer, mas não interessa, vai lá do mesmo jeito. O vídeo diz que o Ministério da Defesa russo entendeu o valor desse talento único da tortura de soldados e está empregando de novo essas tropas do Wagner justamente para tentar repetir o milagre de Bakhmut na linha de frente, né? Será que vai ter sucesso isso? A grande notícia do dia é essa, né? Esse jornalista alemão chamado Hubert Sippel, ele é um cara conhecido lá, ele está o tempo todo na televisão alemã lá, é um cara bem conhecido, não é um bloggerzinho de fim de mundo aí, não tem um jornalzinho na internet, não. O cara aparece na televisão alemã o tempo todo, né? E descobriram que os russos estavam pagaram para ele no total 600 mil euros. É uma boa grana, meu amigo. 600 mil euros dá o quê? Dá 3 milhões de reais para o cara passar o ponto de vista russo, né? Ou seja, ele fazia as análises dele lá e dava sempre que ela jogava aqueles temas russos que o pessoal adora fazer. Não, que a culpa não foi da Rússia, que a Rússia foi provocada a entrar na guerra e não sei o que lá. Enfim, esse tipo de coisa que as Russettes falam por aí, né? E aí o Jay em Kiev pergunta aqui, né? Imagina quanto que o pessoal recebe ali, o Jackson Hinkler, o Glenn Greenwald, Simon Slusher, o Tucker Carlson. Esse pessoal, meu amigo, tá à venda, né? Eles trabalham com isso, né? Eu fico imaginando o quanto que não tá rolando de grana por aí para esses jornalistas de alto nível. E eu não duvido nada que tenha também muita gente na internet aí que tá recebendo alguma graninha aí para falar bem dos russos e coisa e tal, né? Lógico, a maior parte das Russettes é idiota útil mesmo, né? Tem muito robô também, muito idiota útil. Quem é pago mesmo são poucas figuras chaves aí, mas você pode ter certeza que tem muita gente paga para falar bem da Rússia. É o que a gente está vendo com isso daí, não só da Rússia, como de Israel também, tá? Esses erros a gente vai falar no vídeo de Israel hoje, uns erros absurdos que têm acontecido aí na imprensa ocidental sobre a guerra lá de Israel e o Hamas. Isso aí, meu amigo, tem muito valor circulando por isso, e provavelmente a fonte é a mesma, é a Rússia, né? Bom, aqui tem a descrição mais detalhada do que aconteceu, né? Que é um jornalista, que é um dos maiores jornalistas alemães, que é um especialista em russo, e sempre botava alguns pontos de conversa suspeitos pró-Rússia, né? E agora os documentos que o Guardian conseguiu mostram que ele recebeu 600 mil euros em pagamentos de companhias ligadas ao Kremlin, né? O cara disse que isso daí foi um dos patrocinadores do livro dele, né? E ele fez um livro sobre os oligarcas russos e coisa e tal. E no final das contas ele diz aqui que, mas por que patrocinaram o seu livro de forma secreta, mandando dinheiro secreto através de canais secretos? Se era para patrocinar um livro, meu amigo, deposita na conta do cara, não tem problema nenhum, é tudo aberto, né? Enfim, no final ele não soube responder isso daí, né? E parece que é o primeiro de muitos. O que está acontecendo? Teve aqui a revelação do que eles estão chamando de Cyprus Confidential. Aqui, ó. O chamado Cyprus Confidential é um grande vazamento que aconteceu numa empresa lá em Cyprus, né, na ilha de Chipre, que era usada, uma empresa lá na ilha de Chipre que era usada para fazer um tunelamento de dinheiro, né? Vocês sabem, pelas sanções, o dinheiro russo não pode sair da Rússia, a Rússia não tem como mandar dinheiro para a Europa diretamente. Então, aparentemente, o que faziam é justamente oligarcas russos que estavam fazendo um canal de distribuição de dinheiro ali, usando Cyprus para esconder a origem do dinheiro e para permitir esse dinheiro chegar na Europa, né? E parece que tem informação de várias pessoas que estavam sendo pagas por isso daí. O Seipel, né, que é esse Hubert Seipel, esse primeiro jornalista alemão, é só o primeiro
que eles levantam dessa história, a expectativa é que tenha outros nomes que vão aparecer aí. E não é só isso, também por esse canal também parece que tinha compra de material ilegal, material que é sancionado para a Rússia, enfim, tem um monte de coisa nisso daqui. A coisa vai ficar interessante nesse negócio, né? Eu não sei se os brasileiros estão nesse canal de pagamento. Eu acho que aqui para o Brasil o russo não precisa ter essa preocupação toda, tem caminhos mais fáceis de mandar dinheiro aqui para o Brasil, mas quem sabe, né? Não custa a gente imaginar. Tomara que apareça algum nome brasileiro aqui para a gente brincar um pouquinho. Bom, uma outra novidade no ramo literário aqui foi um livro publicado na Polônia sobre os bastidores do governo polonês no início da guerra, né? E a maior parte das coisas é intriga de políticos poloneses, né? Brigas dentro do governo anterior, do Andrzej Duda e coisa e tal, coisa que interessa mais aos poloneses, mas tem algumas coisas que o cara bota aqui que são interessantes para todo mundo saber também, né? O governo polonês estava seriamente preocupado que Lukashenko iria entrar na guerra e estava preparando para um cenário em que grupos anti-regime poderiam ser enviados até Belarus justamente para causar caos lá em Belarus, né? É o que eu falo para vocês, é por isso que o Lukashenko nunca entrou nessa guerra. O Putin insistiu, fez força para ele entrar, mas ele sabe que ele está fraco lá em Belarus, né? Se ele botasse o Belarus nessa guerra, não ia fazer nenhuma diferença em termos de esforço militar, porque o exército de Belarus é muito pior ainda, né, do que o da Rússia, e ia enfraquecer a posição dele lá em Belarus, né? Mais do que isso, ele chegou a entrar em contato com Varsóvia para estabelecer um corredor de passagem caso ele precisasse fugir de Belarus. Olha só que coisa, hein? Por quê? Porque o Putin estava ameaçando ele, queria que ele entrasse na guerra da Ucrânia, ele estava preocupado de ele precisar fugir de Belarus por conta de ameaça do Putin, né? Olha que coisa. Forças especiais da Polônia estavam, por acaso, fazendo negociações em Belarus e também estavam ali próximo em Brovary, no subúrbio de Kiev, quando a guerra começou. E aí eles acabaram ficando mais tempo do que o esperado, justamente para pegar inteligência ali, tanto em Belarus quanto na Ucrânia. E tinha uma unidade britânica que também estava fazendo a mesma coisa. Olha que coisa, ficamos sabendo só agora disso. Apesar da propaganda russa, enquanto a Polônia nunca pensou em reclamar Lviv, né? Vocês sabem, tem Lviv já foi parte da Polônia, né? Essa área aqui, o ocidente aqui da Ucrânia, né, Lviv, essa cidade aqui, já foi parte da Áustria, já foi parte da Polônia, já foi parte da Lituânia, já foi parte de um monte de país aqui. Hoje é parte da Ucrânia. Aliás, foi em Lviv que nasceu Ludwig von Mises, o pai da escola austríaca de economia. Por quê? Porque na época que ele nasceu era a Áustria aqui em Lviv, né? Mas então tem sempre essa propaganda russa, né, querendo jogar a Ucrânia contra a Polônia, dizendo que a Polônia quer reconquistar Lviv porque no passado foi deles e coisa e tal. Isso não procede, evidentemente, como ele fala aqui, mas os ucranianos tinham essa preocupação de fato. Isso explica por que os russos jogaram essa coisa, né? Eles sabiam que tinha preocupação, eles esperavam desestabilizar a relação entre Varsóvia e Ucrânia, né? No dia 25 de março, um avião novinho da Boeing teve um problema na hora de pousar lá em Rzeszów para um encontro com o presidente Biden, né? Então o Biden estava na Polônia, aí o avião que levava o presidente da Polônia e um general lá, que deve ser o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas polonesas, que iam para essa reunião, o avião teve que fazer um pouso de emergência e muita gente descreveu a coisa como experiência de quase morte. E teria sido uma falha, um funcionamento errado do manche, né, do piloto ali, como o piloto pilota o avião ali, né? E felizmente o piloto conseguiu pousar de forma segura e ninguém teve problema. Agora, houve naquela época uma possível sabotagem ou tentativa de assassinato foi investigado. Não se sabe o resultado dessa investigação, né? Ou seja, teve uma tentativa de assassinato do presidente da Polônia. Imagina isso, dia 25 de março, início da guerra, né, confusão total ali, e o presidente da Polônia assassinado com um avião caindo, indo encontrar o Biden. Os americanos estavam convencidos que Kiev iria cair em 3 dias e prepararam para evacuar um monte de gente. É o que eu falo para vocês.
o Biden depois tem que reconhecer que o Biden apoiou muito a Ucrânia. A guerra da Ucrânia virou a guerra do Biden, eu reconheço isso. Mas no iniciozinho, Biden achava que não, ele queria ficar de fora, ele não queria entrar nessa guerra porque ele achava que a Ucrânia ia cair muito rápido, né? Tanto que ele ofereceu para tirar o Zelensky de lá, vocês lembram? Ele falou que o Zelensky, tanto que o Zelensky respondeu que queria munição, não queria uma carona, ficou famosa essa frase. Ou seja, os americanos estavam mesmo convencidos que Kiev iria cair em 3 dias, estavam se preparando para evacuar 40 mil pessoas, cidadãos americanos e a elite política ucraniana inteira, todo o estabelecimento político ucraniano, e o Jake Sullivan era o mais cético sobre as chances ucranianas, mas havia gente como o Jakub Kumor, que era secretário do presidente, que estava convencido que a Ucrânia conseguiria se manter, né? Ou seja, é o que eu falo para vocês, né? Essa foi a coisa fundamental. Foi um momento em que a Rússia perdeu a guerra e a Ucrânia ganhou a guerra. Foi nos primeiros dias ali em Kiev quando conseguiram segurar os russos e depois tirar os russos do norte da Ucrânia. Se os russos conseguem seguir o plano dele, e muita gente acreditava que conseguiria, eu mesmo achava que conseguiriam. Eu também não acreditava que a Ucrânia fosse conseguir resistir muito tempo. Não tenho vergonha de falar isso, não. Eu achava que os russos iriam ganhar. Sempre fiquei do lado da Ucrânia. Lógico que os russos são os invasores, estão errados, mas o lado errado ganhar não é uma coisa inédita em guerras, né? Então, no final das contas, acabou que a Ucrânia surpreendeu todo mundo, né? E aí foi justamente pela Ucrânia conseguir se segurar o apoio massivo da população no mundo que fez o pessoal mudar de ideia, que fez o Biden, por exemplo, embarcar nisso daí, né? A Polônia embarcou desde o início. Ela fala que na Polônia ninguém teve dúvida, todo mundo já queria ajudar de uma vez. Eles chegaram aqui, eles estavam cansados com a indecisão americana, e eles fizeram de forma independente, eles desmontaram, os poloneses desmontaram 10 jatos MiG e botaram as partes numa floresta perto da fronteira com a Ucrânia e avisaram a Kiev que tinha, olha, eu te vi umas peças de avião ali, umas partes de avião, 10 aviões MiG foram entregues para a Ucrânia dessa forma, né? Aí os ucranianos foram lá, pegaram as peças de helicóptero dos aviões e levaram para a Ucrânia e montaram. Isso aconteceu meses antes da transferência oficial. Ou seja, por quê? Porque o Ocidente só começou a ajudar de fato a Ucrânia lá para junho, julho, quando eles perceberam que a Ucrânia estava segurando os russos, segurou os russos mesmo, os russos não estavam conseguindo avançar mais, e daí eles começaram a ajudar a Ucrânia, e só então que teve ajuda internacional, mas a Polônia fez isso meses antes, né? Bom, por falar em ajuda internacional, o Senado americano ele vai considerar um pacote de leis que inclui ajuda para Israel, Ucrânia e Taiwan, e também o aumento da segurança na fronteira americana depois do dia lá do Thanksgiving, né, que é no dia 23 de novembro, ou seja, a gente está esperando agora, não vai sair nos próximos dias esse pacote de ajuda para a Ucrânia, mas deve sair na semana que vem ou na semana seguinte. A gente deve ter essa noção aí do apoio para Israel, Ucrânia e Taiwan, e também junto com dinheiro para a fronteira entre Estados Unidos e México, que é um requisito lá dos republicanos, né? Que bom, tomara que desenrole esse problema aí nos próximos dias. Uma outra notícia muito interessante é que a Dinamarca está considerando bloquear a passagem de petroleiros russos para os mercados ocidentais pelos estreitos da Dinamarca, né? Como vocês sabem, o porto de São Petersburgo fica aqui, então os navios petroleiros russos que saem desse porto, eles têm que passar aqui pelo Mar Báltico e passar pelos estreitos da Dinamarca. São 3 estreitos que tem aqui, o Grande Belt, o Pequeno Belt e Øresund. São 3 passagens que tem aqui nessa região e o que acontece? É tudo mar territorial da Dinamarca, os pontos de passagem. E os navios petroleiros russos não têm seguro. Então isso abre o pretexto para a Dinamarca dizer que eles não podem passar, porque o fato de eles não terem seguro indica que se acontecer um acidente aqui, eles não teriam como cobrir o custo do acidente e, portanto, eles não podem passar. Isso seria um golpe grande na Rússia. A gente cantou essa pedra lá no início, quando começaram as sanções. Os russos não vão conseguir fazer seguro dos navios, vão comprar navio eles conseguem, mas fazer seguro dos navios eles não conseguem. E sem seguro eles podem ser recusados em passagens de estreitos,
tanto aqui na Dinamarca quanto também aqui no Mar Negro pela Turquia. A Turquia não fez isso ainda, mas pode vir a fazer o mesmo movimento, proibir a passagem de petroleiros russos aqui, alegando o risco, o fato deles não terem seguro, né? Então, excelente notícia isso, tomara que realmente a Dinamarca faça isso daí. E finalmente, só para terminar o vídeo com algum humor, tá circulando aí o rumor que os sósias do Budanov estão caçando os sósias do Putin, né? O Budanov é o chefe do serviço secreto ucraniano, é um cara muito conhecido lá na Ucrânia, muito famoso e tem um jeitão muito quieto e coisa e tal, e é responsável por vários dos ataques que foram feitos contra a Rússia, né? E o pessoal russo já disse que ele morreu várias vezes. Então lá na Rússia o pessoal diz que o que existe hoje são sósias do Budanov, não existe, o Budanov já morreu segundo os russos, né? E vocês sabem, né, tá circulando a informação de que o Putin morreu, o que existe são sósias do Putin, o Putin não existe mais, né? Então o pessoal tá brincando aqui que os sósias do Budanov agora estão caçando os sósias do Putin, e isso já foi definido pela inteligência ucraniana. O Budanov tem 5 sósias, um polonês, 2 da Romênia. Enfim, é engraçado, não deixa de ser engraçado isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.